Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nós estamos na semana 1 do seu PET aí, volume 3. Pessoal, essa semana nós vamos estudar geometria analítica e nós vamos falar um pouquinho de distância entre dois pontos. Nós vamos então falar da distância entre dois pontos em um plano cartesiano. Só que para apresentar para vocês essa distância, pessoal, eu peguei aqui um mapa, onde nós temos aqui duas grandes cidades, né? Duas principais cidades aí da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, que é o Pyongyang e o Seul. Se eu quisesse saber a distância dessas duas cidades, pessoal, eu posso fazer aqui um plano cartesiano. Eu posso então localizar o pontinho que representa a cidade de Pyong e representar ali. Eu também posso escolher aqui no gráfico o pontinho que representa a cidade de Seul. Agora, observe comigo, eu tenho aqui cidade de Seul, cidade de Pyong, certo? Eu quero saber essa distância aqui, ó. Se eu quero saber essa distância no mapa, como é que eu vou fazer isso? Pessoal, esse conceito de colocar o plano cartesiano no mapa, você pode usar isso para qualquer coisa. Por exemplo, no campo de futebol, se você quiser colocar o plano cartesiano, localizar um objeto através de um ponto e localizar outro objeto através de outro ponto e depois calcular a distância entre os pontos, pode. Então, neste caso aqui, ó, estou colocando o meu plano cartesiano, estou localizando o pontinho da cidade Pyong e o pontinho da cidade Seul. O que acontece agora? Essa retinha aqui, ó, nós vamos chamar de retinha X. Vou colocar aqui então retinha X. Essa outra retinha aqui, pessoal, eu vou chamar de retinha Y do meu plano cartesiano. Então, eu tenho X e Y. O que eu preciso saber para buscar a distância entre dois pontos num plano cartesiano? A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é criar os dois pontos. Já que eu localizei os dois pontos ali, eu vou chamar um de ponto A e vou chamar o outro de ponto B. O que acontece? Se eu pegar o 4 aqui, ó, e chamar esse ponto aqui de ponto A, esse X aqui vai ser X do ponto A. Então eu vou chamar, ó, X do ponto A. Esse X do ponto A vai valer 4. E o meu Y do ponto A, ó, quando o X é 4, o Y aqui do ponto A é 5. Então eu posso dizer, ó, que XA é 4, YA é 5, porque o valor do XA é 5. Então 5 passa a ser YA. Então eu tenho esse ponto, ó, 4, que representa X do A, e 5, que representa Y do A. Então 4 e 5, ok? Pronto. Vocês já devem ter aprendido em séries anteriores que todo ponto é formado por X e Y, certo? Ó, primeiro o X, depois o Y. Agora eu vou buscar o outro ponto. O outro ponto eu chamei aqui a cidadinha de Seul. Então, ó, quando o X é 8, o meu Y é 2. Se eu chamei esse ponto de ponto B, então X de B é 8 e Y de B é 2. Vamos colocar aquele ponto ali. Agora, pessoal, eu tenho o ponto A 4 e 5 e eu tenho o ponto B 8 e 2. O que eu vou fazer quando eu estiver com dois pontos prontos e eu vou calcular a distância entre esses dois pontos? Para isso eu vou usar uma fórmula, que é essa daqui, ó. A distância entre os dois pontos vai ser a raiz quadrada da diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Ah, professor, então o senhor falou diferença do x e a diferença do y. Poderia ser xa menos xb e ya menos yb? Poderia. O que não pode ocorrer é o seguinte, você colocar aqui, ó, xb menos xa e aqui você colocar ya menos yb. A mesma ordem que tiver aqui tem que estar aqui. Ou seja, se o primeiro elemento aqui é b, o primeiro elemento daqui também tem que ser b. Se o primeiro elemento aqui é a, o primeiro elemento aqui também tem que ser A, beleza? Agora, jogando os valores dos pontos aqui na fórmula, nós vamos encontrar o resultado. Observe comigo como calcular o resultado então. Veja aqui na telinha abaixo. Bem, pessoal, agora que nós já temos os pontos A, X, A vale 4, YA vale 5 e XB 8 e YB 2, nós vamos aprender a calcular a distância entre esses dois pontos. Então a gente vai colocar assim, ó, distância
vai ser igual a raiz quadrada. Nós vamos pegar o valor de xa menos xb. Poderia ser xb menos xa também, não tem problema. Somar com o valor. Como a gente aqui começou com xa, aqui a gente vai ter que começar com ya. Ya menos yb. Se a gente tivesse colocado aqui, ó, xb menos xa, aqui a gente teria que colocar yb menos ya. Certo? Então você vai começar pelo mesmo ponto. Então comecei pelo xa, vou começar aqui pelo ya. Beleza? Então vamos lá. Distância vai ser igual, vou colocar aqui a minha raiz, vou colocar, quem é xa? 4. Então vou colocar aqui, ó, 4 menos, quem é xb? Xb é 8, então 4 menos 8 ao quadrado, certo? Então aqui vai ser ao quadrado, somado com, nós vamos ter agora o seguinte, ó, quem é o nosso ya? 5, você vai colocar aqui, ó, 5 menos, quem é o nosso yb? 2. Então você vai colocar aqui, ó, 2 ao quadrado, que é da fórmula, ok? Resolvendo aqui, nós vamos ter o seguinte, pessoal, a distância vai ser raiz de 4 menos 8 vai dar menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 5 menos 2 é 3, mais 3 ao quadrado. Resolvendo aqui ainda, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, isso daqui vai dar 16, você coloca aqui, mais 3 ao quadrado é 9. Agora nós vamos ter agora o seguinte, ó, raiz de 16 mais 9 é 25, pessoal. Então, a distância vai ser, raiz de 25 é igual a 5. Então, vamos imaginar que esse gráfico está falando, né, está sendo medido em centímetro, construído em centímetro. Então, nós poderíamos dizer que a distância do ponto A até o ponto B equivale a 5 centímetros. Volta aí para a tela. Agora que chegamos ao resultado, pessoal, o resultado é igual a 5 centímetros. Então, vamos imaginar que esse gráfico está medindo tudo em centímetros, então nós temos uma distância aqui, ó, de 5 centímetros. Agora vamos dizer também que a pessoa que está criando esse gráfico diz que 1 centímetro equivale a 39 quilômetros. Então, se aqui é 5 centímetros e 1 centímetro equivale a 39 quilômetros, então eu vou multiplicar 39 vezes 5. 39 vezes 5, pessoal, vai dar quanto? Olha aqui comigo. Vai dar 195 quilômetros. Então eu posso dizer que a distância de Pyong até Seul vai ser 195 quilômetros, ok? Fácil? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, nós vamos pegar o mesmo gráfico. Agora imagine o seguinte, que entre a cidade de Pyong e a cidade de Seul, nós vamos instalar uma torre. E essa torre vai dividir essa distância em duas partes iguais, ou seja, a mesma distância de Seul a essa torre é a mesma distância de Pyong até esta torre. Então o que acontece, pessoal? Para a gente então resolver isso daqui, nós vamos usar o que nós chamamos de ponto médio entre dois pontos. O que é o ponto médio? É o ponto formado entre dois pontos já conhecidos, de forma que divida a distância em duas partes iguais. Então nós temos, ó, o ponto A, 4 para x, 5 para y, e o ponto B, 8 para x e 2 para y. Pronto, se eu quero aqui o ponto médio que divide a distância desses dois pontos ao meio, eu vou procurar então qual é o valor de x e qual é o valor de y para mim poder estar fazendo esse novo ponto aqui, ok? Para mim fazer isso, pessoal, eu vou usar esta fórmula, ó. O ponto médio vai ser x de A mais x de B dividido por 2, e nós vamos formar o valor x para este gráfico. E o YA mais o YB dividido por 2, nós vamos formar o valor y para este gráfico. Acompanhe aqui na tela comigo como que a gente vai fazer o ponto médio para este caso. Veja aí. Pessoal, para você então calcular o ponto médio, nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, que o ponto médio, você vai chamar isso daqui, ó, de ponto médio, vai ser igual. Você vai ter um x médio e você vai ter um y médio. Pronto. Sempre que você precisar fazer o ponto médio, você vai ter um x médio e um y médio. O x médio, pessoal, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o xa, somar com o xb e dividir por 2. Então, nós vamos ter aqui, ó. Quem é o nosso xa? 4. Mais, qual é o nosso xb? 8. Dividir por 2. 4 mais 8, pessoal, é quanto?
4 mais 8 é 12. E 12 dividido por 2, nós vamos encontrar 6. Então, já posso dizer, ó, que x médio é 6. E o meu y médio? O meu y médio, você vai pegar o YA, somar com o YB e dividir por 2. Quem é o YA? O YA é 5. Você vai colocar aqui, ó, 5 mais. Quem é o YB? É 2. 2. Dividir isso por 2. 5 mais 2 é 7. E 7 dividido por 2 vai ser igual a 3,5. Então, o ponto médio nós falamos que é x médio e y médio. Então, quem é o x médio? X médio é 6. Quem é o y médio? O y médio é 3,5. Então, nós podemos falar, ó, que o ponto médio é 6 para o x e 3,5 para o y. Basta agora fazer um tracinho na reta e localizar esse ponto. Acompanha aí. Bem, pessoal, agora que você viu como então achar esse ponto vai ser aqui o x6 e o y 3,5. Então esse ponto, ó, o 6 para o x e o 3,5 para o y. Então esse ponto vai estar aqui, ó, que vai dividir então a distância do ponto A até o ponto B em duas partes iguais. Então, se eu perguntar qual é o ponto médio, o ponto médio é 6 e 3,5. OK? Espero que você tenha aprendido. Agora corre lá para o seu pet, pega a atividade da semana 1 aí e responda, tá OK? Até a próxima, fique com Deus, tchau.